Minha saudação aos colegas do 15º Congresso Brasileiro de Osteoporose Ortopédica. O meu conflito de interesse não tenho. Vamos falar sobre os princípios do tratamento cirúrgico das fraturas. Bom, as fraturas osteoporóticas estão aumentando, no Brasil está isso mais ainda, está tendo um envelhecimento acelerado. Os princípios básicos pela escola AO são quatro, essencialmente. É a redução acurada, uma estabilidade da fixação, preservação do envelope de tecidos moles e a mobilização e carga precoce. Os três primeiros pilares que devem reger a fixação das fraturas osteoporóticas, a redução e a estabilidade e a preservação do suplemento sanguíneo, basicamente estamos falando de vitalidade, de irrigação sanguínea desses fragmentos, para a gente ver a importância desses aspectos na fixação. Então, o timing é importante, não devemos exceder 48, 72 horas no máximo, senão teremos mais comorbidades. Os princípios que devemos utilizar já foram falados, né? E a gente tem que, além de ter a técnica de fixação, temos que ter um bom material. Novamente, o sucesso decorre de um equilíbrio entre uma boa fixação, uma cirurgia pouco invasiva e carga precoce. O conceito diamante, quando se fala em consolidação de fraturas, devemos levar em conta as células, devemos levar em conta as moléculas, devemos levar em conta a matriz osteocondutora, onde ocorre a fratura, onde ocorre o processo de consolidação. E fundamental, como pilar fundamental nesse conceito, é a questão da estabilidade da fixação. Isso é fundamental. Então, e a pergunta, o osso idoso, o osso envelhecido, enfim, o osso osteoporótico, ele consolida? Sim, consolida, mas isso ainda é uma questão não resolvida. Muitos trabalhos pré-clínicos, experimentais, pouquíssimos estudos clínicos mostram que a consolidação nas fraturas osteoporóticas, ela ocorre, mas a consolidação e a remodelação óssea no osso osteoporótico está comprometida, está deficitária, está prejudicada. Então, o osteoclasto ele age como um wrecking ball na estrutura de uma parede, não é? Para você fixar um osso normal, tudo bem, mas fixar um osso com pouca resistência, com corticais finas, com uma microarquitetura, com o trabeculado, sem interconectividade, trabéculas finas, diminuídas de tamanho e afastadas, aí a coisa complica. Então, a mesma problemática que gira em torno da definição da osteoporose também está presente na fratura, propriamente, no tratamento cirúrgico, também que é complicado, é um tratamento mais específico, e também para a própria consolidação óssea. Então, o osso frágil caracteriza a osteoporose, prejudica o tratamento, prejudica a consolidação e prejudica a remodelação óssea também. Temos que ter em mente os conceitos de estabilidade absoluta, que é o que é realizado com o osso sadio, por exemplo, aqui nesse caso, em que realizamos a redução aberta e a fixação interna. Na estabilidade, no osso osteoporótico da esquerda aqui, a questão da estabilidade perseguida é aquela estabilidade relativa, é aquela estabilidade elástica, aquela estabilidade flexível, digamos assim, em que ocorre uma consolidação secundária e não primária, como ocorre na redução aberta e fixação interna de um osso normal. Bom, aqui as principais fraturas osteoporóticas, todos nós já conhecemos, coluna, punho,
fêmur proximal e húmero. Aqui o arsenal que o ortopedista lança mão para fixar essas fraturas. Não vamos falar de fraturas vertebrais, isso seria todo um capítulo à parte. E aqui a vantagem de se usar a placa bloqueada em relação às placas convencionais de compressão. Na placa bloqueada, o parafuso ele é travado na placa e veja que existe uma pequena área de afastamento entre a placa e a superfície óssea. Isso promove uma menor desvascularização do osso. A carga, a montagem de uma placa bloqueada torna a construção bastante forte, bastante rígida, e as forças de cisalhamento que chegam no ponto da fratura são dissipadas aos fragmentos e chegam como se fossem forças compressivas axiais. Basicamente, essa é a diferença. Enquanto que na placa bloqueada convencional, a estabilidade decorre da compressão dos fragmentos e a placa é rigidamente fixada através dos parafusos que comprimem a placa em relação ao osso. Técnicas de redução e fixação de fraturas osteoporóticas percutâneas são uma vantagem adicional mais moderna que temos, porém, existe uma curva de aprendizado maior, mais radiação para o cirurgião e um percentual maior de retardos, de retardo de consolidação, pseudartrose e mal redução dessas fraturas. Bom, aqui a haste é basicamente utilizada para fraturas diafisárias e também mais modernamente, para fraturas metafisárias, como vemos aqui. Na fixação usando a haste, a carga ela é distribuída tanto para o osso e igualmente para o implante, visto que a haste ela se encontra no eixo central do osso. Então, as cargas são melhor distribuídas, com a vantagem de uma maior preservação do envelope de tecidos moles, do envelope de vasos responsáveis pela irrigação do território fraturado. Podemos lançar mão também de técnicas de acréscimo, um augmentation, quando ocorrem falhas, quando ocorrem gaps ali no foco da fratura. Se a situação já não é boa diante de um osso osteoporótico, um pior cenário ainda teremos pela frente quando nos depararmos com fraturas periprotéticas e também com fraturas interprotéticas. Por exemplo, paciente com fratura com prótese no quadril, prótese no joelho e uma fratura na diáfise. Então, as falhas que ocorrem na fixação do osso osteoporótico é acima de 20%. Então, temos bastante falhas. Isso é uma coisa que tem que ser discutida com a família na hora de indicar o procedimento. Então, para que haja o sucesso da fixação, temos o fator cirurgião que indique bem o procedimento, que tenha familiaridade com a técnica, com o instrumental. Temos também os fatores biológicos, que são referentes exatamente à vascularização, fatores biomecânicos que são os relacionados com o grau de fragmentação e o tipo de osso em que o cirurgião está fixando. Uma coisa que faltou também é a questão do fator paciente. Não adianta a gente fixar bem uma fratura e o paciente não ter um cognitivo que permita que ele colabore com a sua reabilitação. E, para finalizar, a mensagem que a gente pode deixar é o seguinte: as fraturas osteoporóticas vão aumentar, se tornarão um desafio cada vez maior para nós, cirurgiões, e
É um desafio não só para nós cirurgiões, mas como para todo o staff de ortogeriatria do hospital e também para o sistema de saúde e também para o nosso país. E só lembrando, fundamental a fixação estável, temos que sair da mesa de cirurgia com a fratura com um bom grau de estabilidade para possibilitar uma mobilização precoce do paciente. E as decisões que tomarmos devem ser compartilhadas com o paciente e familiares. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Estamos à disposição.